Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho de um personagem bíblico de Jacó. Você conhece Jacó? Você sabe quem foi Jacó? Sim, Jacó foi um filho de Deus. Jacó foi trocado seu nome por um nome chamado Israel. Foi um nome dado pelo próprio Deus. Jacó foi transformado. Jacó teve uma mudança de vida, uma história de vida transformada pelo poder e o amor de Deus na vida dele. Deus, ele tem propósito de vidas para cada um de nós quando nascemos. E Jacó era gêmeos com o seu irmão Esaú, da sua mãe Rebeca e de seu pai Isaac. Então Rebeca gerou a Jacó e gerou a Esaú. E Jacó, ele sempre enfrentou o seu irmão já desde o início do seu nascimento. Ele enfrentou para o quê? Para ser abençoado. Jacó, ele nasceu com o desejo de ter a bênção de Deus na sua vida. Mas, por outro lado, nós estudando a história de Jacó, que está no livro de Gênesis, nas Escrituras Sagradas, nós começamos a analisar e a ter o entendimento que Jacó, por ele ter sido escolhido de Deus, o próprio Deus já planejou na vida dele que ele era o escolhido para herdar a bênção da primogenitura, a bênção do filho primeiro, que levava-se muito em conta naquela época do povo de Israel. Levava muito. E ele já lutava. Coisa de segundos, o seu irmão nasceu e ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E o significado do nome Jacó significa calcanhar e também o significado de perseverante. Esse significado dá em hebraico que tem esse significado, calcanhar, porque os filhos recebiam o nome quando nascia de acordo com umas situações dali daquele momento, da sua mãe, do seu pai, da sua família, se causou muita dor na mãe, muita tristeza, enfim, se houve luto naquele momento de nascimento, mas houve luto da própria mãe, enfim, o nome era dado sempre numa ocasião ali, num acontecimento. Então ele nasceu segurando o calcanhar, então deu seu nome de Jacó, que significa calcanhar, mas com a raiz de perseverante, esse significado. Então Jacó sempre foi perseverante em adquirir a sua bênção, em tomar o seu lugar, que era um lugar escolhido pelo próprio Deus. E quando ele cresceu, ele foi para o lado de ficar mais caseiro, dentro das tendas, cozinhando, né? Era o prazer de Jacó. E Esaú não, Esaú já foi para os campos, caçador, ficava mais longe ali no meio da mata, nas suas caças do que outra coisa. E Jacó gostava de cozinhar, um dia estava ali fazendo seu guisado gostoso, e Esaú, seu irmão, chegou com uma fome tremenda. Chegou numa fome tremenda, que aconteceu? Foi atrás, né, do guisado e ali, com aquela fome tamanha, né, que não pensa quando a gente tá com fome, né, ele chegou e pediu para o seu irmão Jacó dar um pouco do seu guisado ali. Jacó aproveitou essa fragilidade do seu irmão, que estava muito faminto, e
doido pela bênção, logo ofereceu: eu dou o guisado sim, mas você me vende sua primogenitura, me vende, né, a sua bênção. E Esaú fez isso, vendeu a bênção dele, não quis saber de nada, não pensou em nada, não valorizou a sua bênção, que veio da parte de Deus. Não, ele não valorizou por causa da fome. A fome prevaleceu na vida de Esaú, a ponto dele o quê? Desejar aquele guisado e vender a sua bênção em troca do guisado. Foi isso que Esaú fez com Jacó, seu irmão. E houve uma grande perseguição, começou a ter uma mudança muito grande de vida ali, de relacionamento, de intriga, a ponto de depois Esaú queria o quê? Matar seu irmão, porque de uma vez que aconteceu isso, Jacó achou o direito que eu tenho a bênção agora, então eu sou o primogênito. Mas aí que aconteceu? O seu pai, ele estava enfermo, doente, não enxergava mais, prestes a morrer. Chegou, pediu para o próprio Esaú caçar, fazer a sua caça, veio preparar um guisado que ele iria comer e abençoar Esaú por seu filho mais velho, né? Questão de segundo mais era. E ele comeria o guisado de Esaú e morreria. Aí a sua esposa, Rebeca, mãe de Esaú, chegou para Jacó e falou: aproveita que o teu pai falou para Esaú ir lá fazer uma caça e fazer um guisado que ele ia provar desse guisado, abençoar Esaú porque ele iria morrer. Vai lá, você se passa pelo seu irmão. Quer dizer, a mãe dele fez isso com ele, Jacó deu ouvido para a mãe dele, ele sempre quis a bênção, né? Ele sempre quis tomar posse da bênção ali. E essa guerra, né? Essa guerra ele sempre enfrentava, mesmo que ele tinha medo, porque ele pegou e falou para a mãe dele: mas se meu pai descobrir, e se meu pai descobrir que eu não sou Esaú, eu sou Jacó? Porque era diferente, né? Esaú cheirava os pelos dos animais, né? O cheiro dos animais, por causa que vivia na caça. O cheiro de Jacó era diferente. Esaú era todo peludo, Jacó não era. Entendeu? Então, Jacó também ficou meio receoso, né, com medo de enganar o seu pai, medo do seu pai descobrir que ele não era Esaú, né, que ele não era o filho mais velho. Mas Rebeca orientou ele ali, então ele obedeceu Rebeca e foi. Ela mesma preparou esse guisado, né, rapidamente ali, do jeito que o marido dela gostava. E pegou e falou para Jacó: vai lá agora, leva para o seu pai, põe essa roupa de pelo aqui do seu irmão, que ele vai sentir o cheiro do seu irmão, vai passar a mão, pensar que é os pelos do braço do seu irmão, vai sentir o cheiro, pensar que é do seu irmão, põe aqui perto, assim, próximo do seu cabelo, e ele, como não enxerga mesmo, né, ele vai pensar que é o seu irmão. Então vai, leva lá esse guisado para o seu pai, e você vai receber a bênção no lugar do Esaú. E ele meio com medo, mas ele foi e fez o que a sua mãe Rebeca ensinou. Aí foi lá, fez isso com o pai dele, tudo, o pai dele ficou meio assim e tal, mas deu a benção para ele, abençoou Jacó. Pronto, abençoou, tá abençoado, pronto. Mas era a bênção que ele já tinha da parte de Deus. Coisa de segundo irmão dele saiu antes do que ele, mas a bênção era do próprio Jacó desde o ventre. Jacó era o escolhido do Senhor. Sabe por quê? O Senhor vê o dia de amanhã. O Senhor sabia que Esaú iria crescer, ia ficar um homem que não ia dar ouvido para as coisas de Deus, não ia se interessar para as coisas de Deus e obedecer a Deus. Ele se misturou com outras mulheres que não serviam ao mesmo Deus, quer dizer, que é totalmente o contrário dos ensinamentos ali do povo de Israel, né? E ele queria saber. E Deus, que ele viu o dia de amanhã, ele sabia que Esaú tomaria esse rumo na vida. Porém, Jacó não. Jacó era temente a Deus, já queria assim, se envolver com as coisas de Deus através da sua mãe, através do seu pai, né? Ter conhecimento mais de Deus. Então, Deus ele sabia disso, que no dia de amanhã, no futuro, Jacó seguiria um caminho totalmente diferente de Esaú. Né? Esaú a desobediência e Jacó não, Jacó a obediência, né? De se aprofundar e querer mais do Senhor. Então, para nós sermos uma pessoa transformada,
nós precisamos ter encontro com Deus. Então como fala, essas controvérsias todas na vida de Esaú, de Jacó, e né, que criou essa grande confusão, porque aí Esaú veio do campo, fez o guisado, foi dar para o pai dele, já era tarde, porque Jacó já tinha levado o guisado lá, já tinha recebido a bênção já no lugar dele. E aí ele ficou com raiva e quis matar Jacó, né? Matar o seu irmão. Então quer dizer, olha a confusão dentro do lar, né? A bagunça dentro do lar, a ira, a discórdia, né? Querer ter matança lá dentro. Então o que aconteceu? Jacó fugiu. A mãe dele orientou ele: vai embora, Jacó, vai embora, sai daqui. Ele falou com o pai dele, o próprio pai ali entendeu tudo e falou: vai então lá para o parente da sua mãe, fica lá meu filho e tal, Deus seja com você e tal. E abençoou ali Jacó. Então, Isaac acabou abençoando Jacó nessa fugida, né, do irmão dele para as terras lá da parentela da sua mãe. E Jacó fugiu. Mas Jacó fugiu com o propósito de Deus. Deus arrancou Jacó dali para Deus trabalhar na vida de Jacó. Então Deus, ele sopra o vento. Ele sopra o vento nas nossas vidas e nos manda para onde Ele quer, para trabalhar em nossas vidas. É o momento onde nós estaremos sozinhos, mas que Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no nosso caráter, né? Mexendo lá dentro nos nossos sentimentos, enfim, nos levando ao arrependimento, nos levando a buscar concertos de vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa fala, enfim, na nossa vida, de dentro para fora, né? Deus muitas vezes só para a gente ir para bem longe, mas para trabalhar na nossa vida. E Deus trabalhou na vida de Jacó de uma maneira muito especial, encurtando a história, né? Em outro vídeo eu conto esse outro lado, quando Jacó foi para a parentela, o que aconteceu. Eu quero colocar aqui agora a respeito do encontro com Deus, para ser transformado. Jacó, quando ficou um certo tempo, uns longos anos na parentela da sua mãe, ele voltou casado, voltou com esposas, voltou com concubinas, voltou com os filhos, né? Voltou rico, com dinheiro, e ele voltou para a terra dele, porque Deus mandou ele voltar para a terra dele e se encontrar com seu irmão, voltar. Ele sabia que ele iria se encontrar com o irmão dele, mas Jacó tinha muito medo. Por que o medo? O medo de encontrar o irmão que queria matar ele daquilo que ele fez, que ele tinha enganado o pai para pegar a primogenitura do irmão, de receber a bênção no lugar do irmão. Então aquilo era culpa dentro dele, era peso dentro dele, era o medo de encontrar com seu irmão. Então Jacó estava doente na alma. Então muitas das vezes a gente guarda coisas do passado que a gente precisa enfrentar, a gente guarda sentimentos, a gente guarda culpa de coisas erradas que a gente fez, que a gente falou, e a gente tem medo de voltar para onde Deus está mandando a gente voltar para ter conserto. Porque quando a gente volta, e a gente obedece ao Senhor e voltamos, e enfrentamos tudo isso, mas obedecemos a Deus, há transformação na nossa vida. Então Jacó, na volta, ele veio pelo Val de Jaboque, que é o que? Val, né, do Jaboque era o nome de um vale, e Val de Jaboque era um lugar raso daquele rio onde ele estava. Então ali Jacó ficou com a sua família, colocou ali do lado da sua família, e ele se distanciou um pouquinho e sentou ali no Val de Jaboque sozinho. A Bíblia diz assim, ó, em Gênesis, capítulo 32, versículo 24, e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa
e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já se rompe. E ele disse: eu não te deixarei. Jacó disse para o anjo, para aquele homem, para aquele varão: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ali ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E disse-lhe o anjo: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens. E tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Ali Jacó lutou com Deus em forma de anjo. O anjo do Senhor estava ali representando o próprio Deus. E o que significa poder com Deus e com os homens? E ele prevaleceu, quer dizer, ele venceu. Jacó, ele enfrentou aquele medo. Senhor, vem comigo, dá a tua bênção para mim. Eu creio que se eu for comigo, eu vou ser bem sucedido. Eu vou enfrentar esse medo, eu vou enfrentar essa culpa, eu vou enfrentar essa dor, esse receio, eu vou enfrentar. Então ali era Jacó lutando com os próprios conflitos dentro dele. E muitas das vezes nós estamos assim. Então, como nós lutamos e vencemos? Assim como Jacó lutou e prevaleceu, lutou e venceu. Como? Quando nós enfrentamos. Então Jacó, ele enfrentou ali. Deus veio representar o irmão dele naquela hora. Em forma de anjo, o Senhor veio e fez com que tudo aquilo que ele sentia em relação ao irmão dele, a situação também com o irmão dele, ele colocou ali naquele anjo ali. Eu não sabia que era anjo, ali era um homem. Ali era um homem. O anjo ele veio em forma de homem, no varão, e ele lutou, contanto que o anjo marcou a coxa dele mesmo, literalmente falando, marcou a coxa de Jacó. E ele foi abençoado, e o anjo foi embora. Então ali representa a situação. Jacó ficou a sós, com todos esses conflitos interiores, mas Deus o visitou, e Deus fez com que aquele anjo viesse até ali e lutasse com ele, para Jacó enfrentar toda aquela situação. E Jacó enfrentou toda aquela situação. Então, se você tem uma situação que quer impedir de você prosseguir, que quer impedir de você viver o novo, viver a alegria, viver a vida de bênção, de prosperidade, de reconciliação, de restauração, de bênçãos. Porque Jacó, indo lá para a parentela, era a bênção que ele ia viver. Mas todo esse conflito na alma dele estava fazendo ele barrar, tanto que ele sentou e ficou sós. Mas ele ficou sós com Deus. Mas Jacó foi transformado. Essa mudança de nome, que Deus falou para ele que não seria mais Jacó, seria Israel, porque ele lutou como um príncipe. Ele lutou como um príncipe. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. A palavra de Deus fala assim que ele tira o homem do pó para se assentar em lugar de príncipes. A palavra de Deus diz isso, e eu creio na palavra de Deus. Então creia você também. A história de Jacó foi verídica. Deus mudou a história de Jacó. E Deus também muda a tua história. Mas enfrente teus conflitos, suas dores, suas culpas, lutando com tudo isso, jogando fora, lançando fora e enfrentando, obedecendo a Deus e indo, se perdoando, recebendo o perdão de Deus na tua vida, lançando fora essas culpas todas, tudo que te traz peso e avançando e prosseguindo para as coisas boas que te espera, por tudo aquilo que Deus tem para você. Nós só somos transformados
pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, queridos, se transforme. Renove a sua mente, seu modo de pensar, porque também seu modo de agir também vai ser transformado. Eu entrego essa palavra para você e te deixo a bênção do Senhor na tua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.